Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! 20 de maio de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Vamos falar como fica a economia, com a expectativa de alguns especialistas sobre uma possível terceira onda de Covid-19. Vamos falar também sobre a qualificação do profissional em técnica de informática, cada vez mais requisitado. Outro assunto muito importante que vamos abordar é a doação de leite materno. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira, de acordo com a Climatempo. Às 5 da madrugada, os termômetros marcavam 13 graus Celsius no Mirante de Santana, na Zona Norte, onde é medida a temperatura oficial da cidade pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Às 6 horas, a temperatura caiu mais um pouco e chegou aos 12,8 graus. A temperatura mínima registrada em 2021 tinha sido de 13,2 graus no dia 13 de maio. O dia amanheceu com um forte nevoeiro provocado pelo tempo firme que favoreceu a perda de calor na superfície e a falta de vento. Pela previsão, nesta manhã, não chove na cidade de São Paulo, nem na região metropolitana. Vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Sérgio. Parece que tem um novo projeto de lei que foi aprovado, é isso mesmo? Tudo bem com você? Olá, Fábio. Bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Exatamente o que você falou, né? Toda manhã aqui eu abro aqui a minha entrada, né? Falando aqui do dia maravilhoso também ainda hoje, né? Maravilha, com sol, friozinho, mas com sol gostoso que ameniza um pouco esse friozinho que a gente sente aqui e que faz em São Paulo, né, Fábio? É normal, São Paulo, eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes faz aí as 4 estações do ano num dia só, mas está gostoso o tempo, né? Hoje, numa quinta-feira, né, em São Paulo. Bom, pois é, Fábio, ontem a gente sabe, volto a falar de novo, toda vez eu aviso isso, que as pessoas que acompanham a nossa Rede Alesp, né, os trabalhos que são desenvolvidos na casa, para elas terem ciência de que ainda continuamos aí virtualmente, né, por causa da pandemia, não pôde ainda voltar o plenário, né, que é o que eu cubro aqui todos os dias, quando tenho a sessão plenária, né, e não voltou ainda presencial, continua na forma virtual. Só para lembrar isso, é bom a gente estar lembrando sempre para o telespectador. Então, acontece aí, muitas vezes, algumas falhas assim normais, né, que é de internet, aquela coisa toda. Então, às vezes, quem está presidindo, né, tem presidido sempre o plenário virtual, é o nosso presidente da casa, né, o Carlão Pignatari, está sempre no comando aí da presidência, né, mas junto com outros deputados também que presidem as sessões virtuais, né. No caso, a gente está chamando, como não está presencial, de reunião extraordinária, né? E foi o que aconteceu nesta quarta-feira, ontem, né? Essa reunião extraordinária que levou aí o projeto de lei, né, de autoria do deputado Bruno Ganem, o 369, né, de 2019, o Bruno Ganem do Podemos, né, que tem também como coautora a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Esse projeto de lei é o que versa aí, né, os efeitos sonoros, né, proíbe os efeitos sonoros dessas fabricados em São Paulo, que são esses produtos aí que se solta em festa junina, em São João, né, fogos de artifício, enfim. Mas proibido, né, o barulho, que é o estampido, né, vamos deixar bem claro, né? Continua valendo, não tem a proibição dos fogos sem barulho, né? Isso aí não tem problema, isso continua, não tem problema nenhum.
Então, esse texto do projeto 369, que é de autoria do deputado Bruno Ganey e da Maria Lúcia Amari, ele teve 52 votos favoráveis, né? 6 contrários e 2 abstenções, viu, Fábio? E exclui aí da regra, como eu estou dizendo, os produtos com efeitos sonoros fabricados em São Paulo, mas, né, comercializados também em outros estados. Isso não tem problema. O armazenamento e transporte desses artefatos também, eles continuam permitidos, tá? Desde que, lembrando bem, que façam parte aí do processo, né, de logística e de comercialização que é reservado aí a outras localidades, né? Já aí os fogos que produzem apenas efeitos visuais, sem ruído nenhum, foi como eu disse agora, né? Eles permanecem legais, tá? Se o projeto, né, for sancionado pelo Executivo, os indivíduos que, pelo Executivo, diga-se bem, né, o governador João Dória sancionar esse projeto, indivíduos aí que descumprirem, tá, a regra, poderão ser aí multados em mais de R$ 4.300, tá? O valor é ainda maior, tá, ao considerar as empresas. Pessoas jurídicas, por exemplo, ficam aí sujeitas a um pagamento superior a R$ 11.600 pela infração. Essas quantias, viu, Fábio, elas podem ser dobradas quando houver reincidência em menos de 6 meses. A deputada foi bem clara ontem, a deputada Maria Lúcia Amari, inclusive ela deu exemplos, né, de acontecimentos na cidade dela, né, de que acidentes que aconteceram por causa do estampido que assustou um cavalo, né, na estrada, de onde ela é, de Campinas, e que acabou matando uma família inteira, né, por causa do barulho, né, desses artefatos. O Sérgio, foi isso ontem. Oi. Aqui na capital paulista, a gente vê os animais de estimação acabam sofrendo bastante também, né? Foi o com que esse o Bruno barulho, Ganey né? falou ontem na fala dele, no encaminhamento do projeto. O Bruno Ganey foi bem claro, né, em relação aos animais, não só aos animais, viu, Fábio? Autistas, crianças. Aliás, a deputada Marina Elô, né, da Rede, ela foi a relatora da proposta, né, nas comissões e autora do texto alternativo aprovado em plenário, que argumentou que, olha só, que fogos de estampido hoje são problemas no relacionamento com pessoas idosas, tá vendo? Não são só os animais, idosas, com crianças, bebês e os autistas, né? Quer dizer, por exemplo, no hospital, né, em hospitais que as pessoas estão internadas, né, e acabam sofrendo por causa desses estampidos, né, quando se soltam esses fogos de artifícios. Né? Você está lá no hospital, enfermo, né? Você quer silêncio, você quer estar ali, né? E eles colocaram isso ontem, muito bem colocado, o Ganey, ele falou que não é essa questão de proibir os fogos, é só o barulho, né? O estampido, esse é o problema. Não vai se proibir a solta de fogos de artifícios, né? Você vê aí, é bonito, é muito lindo, às vezes você está em casa, você vê aquele sem barulho, né? Os fogos lindos no céu, né, estrelado, aquelas estrelas, aquela coisa toda, não precisa do barulho, né? Isso acaba causando... O Sérgio, acho que a beleza está no efeito visual, né? Exato, o efeito visual, não precisa desse barulho todo. Você viu, eu acabei de falar que a deputada Maria Lúcia Amari deu um exemplo, né, do que aconteceu, matou uma família inteira porque um cavalo se assustou, né, por causa do barulho, né, e houve um acidente que acabou matando não só a família, matou a família, o cavalo, né, a família inteira e o cavalo. Quer dizer, é complicado, cara. Então, eu acho que foi bem-vindo, né, a aprovação desse projeto de lei, né? E os deputados que encaminharam esse projeto, todos os deputados no presente, na sessão, todos foram a favor, né, da aprovação do projeto. Agora, se for sancionado pelo Executivo, como eu disse há pouco, essa proposta entra em vigor na data, viu, Fábio, que for publicada no Diário Oficial do Estado. E a partir da publicação, o governo terá aí 3 meses para regulamentar a lei e apontar os órgãos que serão responsáveis pela fiscalização, ok? Perfeito, Sérgio Everton. Muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Acredito que daqui a pouco você vai falar conosco novamente, né? Não, é só me chamar que eu estou aqui a postos, à disposição de vocês, tá bom? Está ótimo, obrigado. Um ótimo dia de trabalho para nós, Sérgio. Bom
E o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, esclareceu dúvidas dos parlamentares paulistas em audiência virtual realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa. Durante a reunião, Dimas Covas admitiu que espera receber a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar estudos clínicos com soro anti-Covid-19 ainda nesta semana. O encontro foi conduzido pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo participaram de reunião virtual com o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e também com Ana Marisa Tavazzi, diretora de inovação do Instituto. No encontro, transmitido ao vivo pela Rede Alesp, a pauta principal foi o uso do soro e do plasma anti-Covid desenvolvidos pela entidade para o tratamento da Covid-19. Pelo que eu entendi dos pesquisadores do Instituto Butantan, a saída além da vacina é o nosso soro e o plasma de quem já testou positivo de Covid. Então isso é importante que a gente possa passar para toda a população as verdadeiras informações de cada uma dos segmentos. O que é que o Butantan está fazendo para melhorar a nossa vida? Eu acho que hoje foi muito esclarecedor isso. O Instituto Butantan espera receber a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar estudos clínicos com o soro anti-Covid ainda nesta semana. Os primeiros a participarem dos testes clínicos, assim que liberados, serão os pacientes transplantados do Hospital do Rim. No entanto, o objetivo é expandir os ensaios para outros grupos rapidamente. Na sequência da reunião, os deputados paulistas questionaram Dimas Covas sobre o processo de liberação do soro para uso emergencial, a chegada de insumos da China para agilizar a cobertura vacinal no país e também sobre a Coronavac ser reconhecida mundialmente para que os brasileiros possam viajar para outros países. O primeiro parlamentar a fazer o questionamento foi o deputado Paulo Fiorilo, do PT, sobre a chegada de nova remessa do IFA para a continuidade da produção da Coronavac. A fundação ela tem um contrato com a Sinovac. Eu queria saber se a gente tem a previsão de entregas. Na realidade, é a autorização do governo chinês que está demorando, né? E todo mundo pergunta, não, mas isso aí tem a influência das declarações do governo federal, do presidente, do ministro da Economia, né? E vão lá perguntar para o embaixador chinês até de uma forma muito polida diz que não, né? Mas o fato é que quem está aqui na ponta, né, não tem obtido essas autorizações, né, no tempo que habitualmente elas ocorreriam, né? Isso acontece para o Butantan, aconteceu também para a Fiocruz. O deputado Dirceu Dalben, do PL, quis saber como ficam os brasileiros imunizados pela Coronavac para poder transitar por outros países, uma vez que a Europa, por exemplo, não tem autorizado a entrada de brasileiros vacinados com o imunizante produzido pelo Butantan. Sobre a Coronavac, há uma informação que não é reconhecida a vacinação pela Coronavac no exterior, que não aceita. Eu gostaria da informação do Instituto, se procede isso, e se existe algum trabalho feito pelo próprio Butantan, pelo governo do Estado, ou se nós da Alesp possamos ajudar em algo para resolver isso. A Coronavac não é uma vacina registrada no território europeu, né? Então, por isso ela não entrou naquela lista. Mas após essa manifestação, ocorreu, primeiro, a incorporação de uma vacina chinesa que é muito parecida com a Coronavac, né, que é uma vacina produzida pela Sinopharm, ocorreu a incorporação no COVAX Facility. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a vacina e escolheu ela para também participar da COVAX Vacina. Imediatamente ela entrou no passaporte verde. Nas próximas semanas, a Organização Mundial vai fazer a mesma avaliação em relação à Coronavac. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, pediu agilidade do Instituto Butantan nos tratamentos com a Anvisa para que o soro anti-Covid seja usado de maneira emergencial no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus e se antes a Agência Reguladora Brasileira já havia demorado a dar uma resposta efetiva no uso do soro no país. Estes esclarecimentos que tanto a Anvisa como o CONEP dizem faltar, eles foram prestados nesta semana? De fato, a Anvisa havia autorizado o início do estudo clínico
De repente, deputada, ela voltou atrás e começou a solicitar mais dados. E aí são dados, não é apenas solicitar a informação, é solicitar a geração de informação, né? E aí, por isso que cria essa dificuldade. Lá no começo, deputada, quando nós, inclusive nós conversamos, a nossa intenção era a solicitação do uso emergencial, por comparabilidade. Quer dizer, como nós já temos muitos soros aqui, né, que já mostram a sua segurança e assim por diante, era um uso emergencial, né, para iniciar a aplicação num número pequeno de pessoas, para obter os dados de segurança e aí fazer a expansão disso. Isso não foi possível, a Anvisa não permitiu que a gente trilhasse esse caminho, mas acho que logo que ela autorizar e a gente começar a usar, na sequência, nós vamos encaminhar o uso emergencial. Os parlamentares paulistas aprovaram a Lei 17.365 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Estadual a comprar e distribuir as vacinas, bem como também utilizar o soro anti-Covid desenvolvido justamente pelo Instituto Butantan. Segundo informações do Butantan, 2.000 frascos já estão prontos para o início dos testes. Depois de 5 meses de trabalho, o soro anti-Covid é feito a partir do vírus inativado por radiação, aplicado em cavalos. E a Anvisa já liberou o teste em humanos, mas com exigências antes do ensaio clínico. O estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan apontou diminuição da carga viral e a inflamação, além da preservação da estrutura pulmonar. Segundo o Butantan, cidades como Santos e Araraquara já usaram plasma para a contenção do vírus em pacientes já infectados. Por lá, os grupos que receberam o plasma foram de pessoas imunossuprimidas, com comorbidades e com mais de 60 anos, que já testaram positivo para a Covid-19. O plasma é um componente líquido do sangue de pacientes que já tiveram Covid-19 e usado no tratamento de pessoas com a doença. O deputado Barros Munhoz, do PSB, quis saber de Dimas Covas quando a nova fábrica do Instituto Butantan, em São Paulo, já estará apta para a produção da Coronavac. E a nossa fábrica? O senhor acha que ainda esse ano entra em funcionamento? Sim, esperamos que a fábrica entre em operação no final desse ano. É uma fábrica que está sendo construída por doação de recursos da iniciativa privada. As obras estão aceleradas e esperamos, sim, que no final do ano essa fábrica fique pronta e a gente possa já no próximo ano já ter a produção da vacina. O deputado Emílio de Souza, do PT, indagou sobre a cobertura vacinal diante da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Nos próximos anos, nós podemos sonhar com uma perspectiva de vacinas ainda mais eficientes e quem sabe até numa dose só. Isso é possível, está no horizonte do Instituto Butantan? A Butanvac já nasce como sendo a segunda geração, né? Já é uma vacina aperfeiçoada em relação à primeira geração de todas as vacinas no mundo. Então, nesse momento, a Butanvac pelo menos do ponto de vista da concepção e da sua produção, já é uma geração seguinte, já é uma vacina que vai incluir aí aperfeiçoamentos, e aí sim, já gera a possibilidade de uso de uma única dose, né? É o que nós podemos esperar também, mas tudo isso tem que ser avaliado no estudo clínico. A deputada Carla Morando, líder do PSDB aqui na Lesp, quis saber de Dimas Covas como a população poderá ter acesso ao soro e ao plasma anti-Covid, bem como ser voluntário para a produção da nova vacina brasileira, a Butanvac. No caso das pessoas que tenham vontade de ser voluntários para essa nova vacina, como que elas devem proceder? E também no caso de pessoas que já tiveram o coronavírus e que doar o plasma, como que também elas podem fazer? Com relação à doação do plasma, em princípio, essa doação pode ser feita em qualquer uma das unidades da Hemorrede do Estado, tá? Dos hemocentros do Estado. Precisa ter um requisito, a pessoa precisa ter tido o Covid, mas precisa ter elevados níveis de anticorpo. Né? E isso, se for mais próximo da infecção, né, vai acontecer. Se for mais distante da infecção, é possível que esses níveis de anticorpos não estejam elevados de forma suficiente a produzir o plasma com eficiência. Quer dizer, a pessoa está imunizada, não é esse o problema é que precisa ter uma concentração elevada de anticorpos para que a pessoa que vai receber isso se beneficie. Para ser voluntário, né, quando ocorrer a aprovação da Anvisa, e
pode ser que isso aconteça na próxima semana, nós vamos aí sim poder autorizar os centros que vão realizar e os critérios de inclusão. O deputado Gil Diniz questionou o diretor do Instituto Butantan sobre o registro emergencial da Coronavac e se haveria possibilidade do acesso às cláusulas do contrato entre a Fundação Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Quando que foi solicitado, né, o registro emergencial da Coronavac à Anvisa, né? Em que mês, se o senhor tiver o dia também, por gentileza, nos fornecer, se o contrato, né, feito com a Coronavac, se ele pode ser disponibilizado também. O uso emergencial pela Anvisa ele foi regulamentado em dezembro do ano passado, né? Então, até dezembro, nós estávamos fornecendo já uma série de documentos prevendo o registro, a autorização de aplicação da vacina, mas ainda não havia a regulamentação de uso emergencial. Logo que a Anvisa permitiu isso, esses documentos passaram, então, para a solicitação de uso emergencial e a decisão final da Anvisa foi no dia 17 de janeiro. Com relação ao contrato, o contrato é entre a Fundação Butantan, não é entre o Instituto, é entre a Fundação Butantan, que é uma entidade fundacional de direito privado, e a Sinovac. As cláusulas do contrato, elas têm partes comerciais e têm partes da tecnologia, essas são as partes que são sigilosas, porque envolve segredos, né, do ponto de vista da própria vacina e do desenvolvimento dessa vacina em relação aqui ao Brasil e à própria China. Dimas Covas também se comprometeu a enviar aos deputados o contrato entre a Fundação Instituto Butantan e a Sinovac. Ele ainda pediu auxílio aos parlamentares para ajudá-lo a difundir o uso do soro nos municípios. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, ressaltou a importância de momentos como esse no Parlamento Paulista para que a população tenha informação de qualidade e transparência nas ações do Estado. Eu acho que é de extrema importância para a gente passar dar a informação correta, porque às vezes fica informações políticas de um lado, de outro, e eu acho que o doutor Dimas Covas, por esse grande técnico que ele tem feito, ele fez as explicações que os deputados ficaram todos satisfeitos, e eu não tenho nenhuma dúvida que no canal do YouTube as pessoas podem entrar lá, procurar, que tem as perguntas e as respostas dele, esclarecedoras, falando sobre plasma, sobre soro, sobre a Butanvac, sobre a Coronavac. Então, acho que isso é de extrema importância para informar a população. Acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo. E agora vamos com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos fazer uma análise da economia com a previsão da possível terceira onda de Covid-19. A pandemia de Covid-19 provocou a mais profunda recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, já são mais de 441 mil mortes. Em 2020, a economia brasileira caiu 4,1%, registrando a maior contração desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 1996, o que levou o Brasil a sair da lista das 10 maiores economias do mundo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e professor Vicente de Paula. Bom dia, professor Vicente, tudo bem? Prazer revê-lo aqui. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês e transmitir algum conhecimento, alguma informação. Estou muito satisfeito de estar aqui. Professor Vicente, a economia da América Latina encolheu 7,7% em 2020, o que representa a maior recessão em 120 anos. Por que a economia da América Latina foi tão prejudicada pela Covid-19, professor? Bom, veja bem, a estrutura dessas economias, você pega desde o México até a Argentina, todas elas sofreram um pouco com essa pandemia. Talvez os governos não estivessem devidamente preparados para enfrentar uma crise como esta. Esse, para mim, é o grande problema. E nós temos grandes países nesse contexto todo de América Latina. Veja o México, grande país, vizinho dos Estados Unidos, com muita condição de enfrentar pandemias e pandemias. Você tem a Colômbia, você tem o Equador, tem o Peru,
e vamos terminar lá na Argentina. Todos esses países, na realidade, como estrutura econômica, tem o quê? São exportadores de commodities. Não tem uma indústria forte, a exceção do México e talvez há algum tempo atrás da Argentina. Mas todas elas foram, eu diria, me perdoe a palavra até, um pouco imprevidentes com relação à pandemia ou ao combate da pandemia. Deveriam, talvez, se preocupar um pouco mais. E nesse contexto que eu falei, de México até a Argentina, não podemos esquecer do grande país que está nesse contexto, que é o nosso. Nós também andamos devagar com relação ao combate à pandemia. Não acha você? Agora, professor Vicente, esse andar devagar, essa coisa de sempre esses países trabalharem com commodities ao invés de terem produtos acabados, com valor agregado, para mandar para outros países. Isso é falta de tecnologia nesses países? É falta de investimento em tecnologia? É um conjunto de fatores? Explica isso para a gente, por gentileza. Eu diria que talvez seja, primeiro, um fato histórico. Nossos países ficaram à margem do mundo e não tiveram uma visão de futuro adequada. Tá? Veja o caso do Brasil, particularmente. O que nós estamos sofrendo? A nossa indústria está se desmilinguindo. Nós tínhamos uma participação no PIB da indústria de quase 30%. Hoje, estamos reduzidos a 11%. Aquela industrialização que começou lá em 1930, com a substituição de importações, acabou ficando para trás. Veja a indústria do aço, por exemplo, no Brasil, que já teve um período extraordinário de crescimento. Hoje, nós estamos reduzidos a 2 siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, e a Usiminas. A Cosipa acabou, foi incorporada. Então, nós não temos um programa, uma visão de futuro para nos industrializarmos. E a coisa também fundamental nesse aspecto é o chamado custo Brasil. Produzir no Brasil é um sacrifício. É a carga tributária extraordinária, a logística precária. E, apesar de tudo, vamos sobrevivendo, né? Com 11% de indústria, de participação no PIB, temos um problema a mais. Qual? O desemprego. O desemprego é uma coisa terrível, terrível, porque sem emprego não há renda. Sem renda não há consumo. Sem consumo, a economia padece de decrescimento, de diminuição. Professor Vicente, o senhor falou agora sobre crescimento da economia. O ano de 2020 terminou com uma queda aí no PIB aqui brasileiro de 4,1%. O que esperar para esse ano de 2021, professor? Olha, estão surgindo aí na chamada mídia informações de que do PIB brasileiro. Eu, particularmente, peço desculpas a você e aos nossos telespectadores, eu não sou muito favorável, eu não estou de acordo que esse crescimento possa existir. O grande instrumento de política econômica hoje é a vacina. Aliás, eu estou nesse aspecto copiando até o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. A vacina é um forte instrumento de política econômica. E como é que nós estamos na vacinação? Está difícil, está difícil. Falta insumo, falta vacina, está indo devagar. Né? Então, para crescer, é preciso vacinar. Para crescer, é preciso ter uma visão de futuro, ter políticas. O governo divulgou
no final dos anos 2020, uma estratégia federal de crescimento. Eu não vi nada, não repercutiu nada essa estratégia. É preciso ter claramente discutido no Congresso, na sociedade, qual é essa estratégia de desenvolvimento para poder crescer. Eu não vejo condições, eu não vejo crescimento. Lamento, sou pessimista. Gostaria de que nós crescêssemos aí a 7%, 8%. É sonho, né? Infelizmente. Professor Vicente. Gostaria de lembrar também um outro problema que nos aflige, além dessa vacinação devagar, a inflação. A inflação está nos pegando pelo pé. Hein? Professor Vicente, o Brasil caiu para a 12ª posição na economia mundial, segundo o FMI. E, em compensação, a gente está aqui com auxílio emergencial devido à situação econômica que atravessa o país. Esse auxílio emergencial, ele seria um paliativo. Nós precisamos agora de uma política a médio e longo prazo do que fazer depois de controlada a pandemia para que a economia no Brasil volte a crescer efetivamente? Claro, o auxílio emergencial é um instrumento para o crescimento. Porque, veja bem, volto a repetir, nós temos 14 milhões de desempregados. Isso significa gente sem renda. Então, o auxílio emergencial é fundamental. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com o presidente Biden, estabeleceu 2 tipos de auxílio para a economia crescer. Primeiro, uma verba de 2 trilhões e 300 bilhões para obras de infraestrutura. Veja o impacto de um investimento dessa natureza. Representa uma coisa que uma reedição do New Deal de Roosevelt. 2 trilhões e 300 bilhões. Não satisfeito com isso, o governo americano destinou 1 trilhão e 900 bilhões para auxílio emergencial. Obviamente, nós não temos condições de nos igualarmos aos Estados Unidos, à sua força, à sua potência, à sua capacidade. Mas eu insisto com você e com os nossos telespectadores. O auxílio emergencial é fundamental, primeiro, como uma medida social, para eliminar o quê? Em primeiro lugar, a fome. A fome é um problema muito sério e aflige a grande maioria do povo brasileiro. Você sabe, a economia brasileira é uma economia de desigualdades. Há poucos ricos e muitos. E você que estava nos assistindo apenas pelo YouTube, passa a nos assistir também agora pelo sinal da Rede Alesp. Desculpe, professor, continue seu raciocínio, por gentileza. Que isso. Não, eu estou dizendo que o auxílio emergencial é fundamental. E, além do auxílio emergencial, nós temos que também estabelecer algumas políticas públicas importantes na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Isso viria complementar o auxílio emergencial. O governo, e aí eu começo pelo governo federal, ele precisa liderar esses programas. Os governos estaduais e municipais, eu diria que têm feito a sua parte, na medida do possível. Mas o governo federal precisa liderar, né, essas políticas, essa estratégia de superação da pandemia. Professor Vicente, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez no Jornal da Rede Alesp e com certeza ao longo desse ano nós conversaremos outras vezes porque esse problema econômico, infelizmente, ainda vai se arrastar pelo ano todo. Perfeitamente. Eu espero que nessas novas oportunidades a gente venha a comemorar medidas extraordinárias de crescimento, de desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade. Hein?
Eu também espero. Muito obrigado, professor. Um bom dia de trabalho. Foi realizada ontem a eleição dos novos presidente e vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Assembleia Legislativa. Eu acompanhei essa reunião. Reunião especial da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento em ambiente virtual define os seus novos presidente e vice-presidente para o segundo biênio da 19ª legislatura. O deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, foi eleito presidente por votação unânime. Presidir essa comissão não é uma tarefa das mais fáceis, mas eu assumo assim com muita tranquilidade, embora já esteja aqui no meu 4º mandato, Enio e demais deputados, é a primeira vez que assumo a presidência de uma comissão tão importante. A responsabilidade é grande, mas eu estou tranquilo, porque tenho aqui comigo nessa comissão deputados e deputadas do mais alto gabarito, conhecimento, competentes, pessoas que realmente preocupadas com o Estado de São Paulo. Também por votação unânime, o deputado Dirceu Dalben, do PL, foi eleito vice-presidente. Enfatizou seu desejo de colaboração entre os membros da comissão. Presidente Gilmaci, quero aqui dizer a Vossa Excelência que estarei aqui como um auxiliar, alguém para te ajudar e para participar da comissão. O regimento é bem claro, a presidência é de Vossa Excelência e nós, enquanto membros, estaremos aqui para colaborar. O deputado Enio Tato, do PT, enalteceu a importância da comissão e já aproveitou o momento para defender, junto ao presidente, a realização de audiências públicas, assim que possível, para mais diálogo com a população e com políticos locais. Essa comissão é muito importante, porque ela mexe com o orçamento, ela mexe com as despesas. Qualquer outra comissão, né, tendo despesas, ela tem que passar pela Comissão de Finanças e Orçamento. É a última comissão para depois ir para plenário. A questão das audiências públicas. Acho que não tem nada mais sagrado que as audiências públicas para a gente ouvir a população quando se trata da LDO, que já não dá mais para fazer, mas pelo menos pelo orçamento, para a gente fazer as audiências públicas em todo o estado de São Paulo. É o único momento que os vereadores, os prefeitos de qualquer cidade, desde as grandes cidades, como as pequenas, a sociedade organizada, as entidades, as autarquias, elas podem participar e opinar para interferir no orçamento do Estado de São Paulo. O novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, deputado Gilmaci Santos, encerrou a reunião definindo com os colegas parlamentares a terça-feira como dia semanal de encontros da comissão. Se os senhores concordarem, eu acho que a gente poderia deixar aqui, a princípio, esse horário, às terças-feiras, às 11 horas, e havendo sessões do plenário, sessões extraordinárias de maneira virtual, nós poderíamos aqui nos falarmos e deliberar um outro horário, outro dia, de maneira extraordinária, se havia necessidade da comissão. O que os senhores acham? Mas, a princípio, deixar esse horário de terça-feira, às 11 horas da manhã. Concorda, Damares? Da minha parte, presidente. De acordo, presidente. Então, tá bom. O Brasil registrou 2.485 mortes por Covid-19 no período de 24 horas, registrado até às 8 horas da noite desta quarta-feira. Já são 441.864 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.944. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, com base em dados das secretarias estaduais de saúde. O Brasil completa agora 119 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. De março até o dia 10 de maio, foram 55 dias seguidos com a média acima da marca de 2.000 mortes. Vamos falar agora sobre a qualificação profissional em TI, técnico em informática, cada vez mais requisitado no mercado de trabalho.
A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, surge com ares de obrigatoriedade e também de muita responsabilidade por parte das empresas que entendem que é preciso preservar a privacidade dos indivíduos. O novo regulamento traz uma série de implicações, gerando novas e maiores obrigações às empresas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Cláudio Lócio. Ele é Data Protection Officer e Cyber Security. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês, levando conhecimento aí para todos, né? Um pouco de conhecimento. Cláudio, por gentileza, explique para a gente sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quais as funções da equipe de TI nesse contexto dessa lei? Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi publicada em 2018, ela tem como base o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, e essa lei, logo no seu artigo 1º, ele fala que essa lei, ela não está só para as empresas privadas, é para as empresas públicas e privadas, e deve ser para todas as pessoas físicas e jurídicas que realizam tratamento de dados pessoais, seja no ambiente digital ou não, o ambiente material, né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que a lei de proteção de dados tem uma relação direta com o mundo digital, né? E não é o mundo digital e material. E aí, o tratamento de dados envolve a coleta de dados, o armazenamento, a pesquisa, a eliminação, são 20 verbos que compõem o tratamento de dados, né? E no que trata essa lei, o profissional, a empresa, para estar em conformidade, ela precisa de um novo profissional. E esse profissional é o encarregado de proteção de dados, né? Esse encarregado de tratamento de dados, da proteção de dados, ele deve ter algumas qualificações, ele deve ter o conhecimento no âmbito tecnológico, deve ter o conhecimento no âmbito jurídico e também no âmbito administrativo para realizar o processo de gestão e governança. E eu acredito, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, mas esse profissional ele tem que ter um compromisso com o sigilo das informações que passam pelo conhecimento dele total, né? Afinal, ele pode mudar de empresas, ele pode ter novos patrões, vamos assim dizer, e, no entanto, ele vai ter acesso a informações que, às vezes, comprometem o desenvolvimento até econômico de uma empresa, né? Perfeito. Esse profissional, na verdade, não só esse profissional ele deve fazer essa aplicação no âmbito da conformidade da proteção de dados, mas esse tratamento envolve toda a equipe. Existe um termo no compliance denominado Tony at the Top. Então, deve ser para todos. E nisso aí, normalmente é aplicado um código, um termo de confidencialidade para evitar não só que ele, mas que outras pessoas da empresa levem dados pessoais, levem informações para outros locais, né? Com essa preocupação de realmente você estar em um local hoje e depois você estar em outro local, né? E levar essas informações. É tanto que na LGPD, ela traz esse conceito até principiológico da prevenção e da segurança no artigo 6º. Cláudio, uma curiosidade, quando você fala de compliance, o compliance hoje no Brasil, ele já é utilizado por todos os tipos de empresa, de grande, médio e até algumas de pequeno porte, ou ainda está concentrado em grandes corporações? Olha, o compliance, ele está presente em algumas empresas, de forma mínima, mas seja de grande, de médio, de pequeno porte, principalmente em empresas que desejam atuar no mercado externo. Por exemplo, quando para o mercado de TI, quem é desenvolvedor de software, muitas vezes desenvolve um produto para não comercializar exclusivamente no mercado brasileiro, pensa no mercado europeu, no mercado português. Então, para ele ofertar um produto ou um serviço lá, ele precisa deixar esse produto em conformidade não só, por exemplo, com a lei brasileira, com a LGPD, mas também com a Lei Portuguesa de Proteção de Dados, assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, ocorre que o trabalho de compliance em uma empresa dessa, às vezes ela é uma empresa de 3, 4 pessoas,
que já está em compliance e grandes corporações ainda não está. E o compliance, existe um termo de alguns pesquisadores que fala que estamos na era do compliance, né? Estamos na era da prevenção. E para quem não sabe, compliance significa conformidade preventiva. Sempre que você lê a palavra compliance, você aí ouvinte, traduz para conformidade preventiva, né? Então, aquela empresa deve estar em conformidade preventiva para a finalidade que ela exerce, né? Em relação à LGPD, o que você acredita que sejam os principais fatores que as empresas brasileiras têm que ter para se adequarem perfeitamente a ela, Cláudio? Olha, a LGPD ela deve ter um comprometimento dos gestores da empresa em busca, porque às vezes a pessoa física ou jurídica que vai estar em conformidade com a LGPD, ela diz, olha, eu não quero investir, eu não quero gastar com isso, porque é uma lei que não vai pegar. Olha, o cliente dessa empresa, ele pode verificar se a empresa está em conformidade. Porque se a empresa não estiver em conformidade, o ideal é que esse cliente fuja dessa empresa. Por quê? Porque os seus dados não têm uma finalidade de tratamento. Existem alguns princípios no artigo 6º que fala o princípio da finalidade, adequação, transparência, prestação de contas, segurança. Então, se a empresa não tem um comprometimento com o cliente, como é que ela vai gerar credibilidade no mercado? Então, o cliente, ele vai estar observando esse cenário e vai estar fugindo de empresas que não estão em conformidade com a LGPD, porque os nossos dados hoje, ele consegue gerar um impacto na nossa vida muito grande quando ocorre um vazamento, muito embora a gente já vê que ocorreram vários vazamentos, mas não só o vazamento, mas o tratamento abusivo desses dados, né? Temos aí que pode ser acionado junto da LGPD o nosso Código de Defesa do Consumidor, a CLT, o Código Civil e temos também no Código Penal pré-definições sobre violação do segredo profissional, sobre invasão do dispositivo informático que pode obter um dado. Então, a LGPD ela já surge tendo um abraço de vários outros dispositivos legais que fortalecem a tutela dos dados, né, dos dados pessoais. Cláudio, quando eu apresentei aqui no começo do nosso bate-papo, eu apresentei como um DPO. O que é exatamente um DPO? Explique isso para o nosso espectador em casa, por gentileza. DPO é uma sigla que o encarregado de proteção de dados que está presente na lei, aqui do Brasil, na Lei 13.709, ele é o DPO. Essa profissão ela não é uma profissão nova. No Brasil, ela até é uma profissão nova. Mas quando a gente vai no mercado europeu, no mercado português, espanhol, é uma profissão que já existe há 30 anos, o DPO. Então, o DPO é o Data Protection Officer, é o oficial de proteção de dados. Então, no Brasil, traduzindo, é o encarregado de proteção de dados. Mas é muito importante ficar ligado no termo DPO, porque as certificações, normalmente as certificações do DPO, eles são denominadas, eles têm a nomenclatura DPO e não encarregado. Uma outra curiosidade que eu tenho, que talvez o nosso espectador em casa também tenha, Cláudio. Quando se fala dessa tecnologia de proteção de dados, nós temos aqui condição de fazer essa tecnologia, de implementar tudo no Brasil, com ferramentas fabricadas aqui no Brasil, ou a gente ainda tem que trazer tecnologia de fora para conseguir fazer esse trabalho por aqui? Consegue realizar com o que tem. No Brasil temos excelentes profissionais que envolvem a proteção de dados, que envolve o âmbito jurídico de privacidade, que envolve a segurança da informação no âmbito da tecnologia, né? O profissional de TI, ele já faz conformidade em segurança da informação há bons tempos, mas muitas empresas esperam uma determinação legal para realizar esse procedimento. A política de segurança da informação, ela já é executada por profissionais da segurança já há bons tempos, né? Então, esse profissional de segurança, normalmente, ele faz uma capacitação jurídica ou ele coloca na sua equipe um jurídico que compreenda do âmbito tecnológico e de privacidade. E nada mais necessário do que também implementar um profissional da administração que compreenda da gestão e da governança, para que essa empresa esteja na conformidade com base na administração, né? Porque não envolve exclusivamente
o setor de TI. O setor de TI é cada vez mais provocado para trabalhar nesse time. Por quê? O cybersecurity ele pode realizar ações para verificação das vulnerabilidades presentes naquela empresa. A resposta a incidente ela é realizada por um profissional também que pode ser da cibersegurança, um profissional que tem um conhecimento de forense digital. Então, essas profissões da tecnologia são profissões que estão em alta para essas empresas que irão realizar a conformidade em proteção de dados, né? Em empresas públicas e privadas. Perfeito. Cláudio Lócio, DPO e Cybersecurity. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom trabalho. Tchau. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, comunicou que recebeu o pedido de uso emergencial da vacina do laboratório chinês CanSino Biologics contra a Covid-19. O imunizante é eficaz com apenas uma dose, o que facilita a logística de vacinação. Os resultados apresentados pela CanSino mostram que a vacina possui a eficácia de 65% contra todos os casos sintomáticos da Covid e chega a 90% nos casos graves, em um prazo de até 28 dias da aplicação da dose. A Anvisa afirmou em nota que já está analisando os documentos enviados pela empresa. A agência tem até 7 dias úteis para se pronunciar, caso o fabricante observe todos os requisitos legais. Durante o mês de março, o órgão teve 2 reuniões com representantes do laboratório CanSino para discutir a documentação a ser enviada para o pedido de uso emergencial. A vacina do laboratório chinês foi testada em vários países: Paquistão, Rússia, Chile, Argentina e México. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do Legislativo Paulista continua sendo presidida pelo deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. O parlamentar do Partido Republicanos já foi diretor executivo do PROCON. Aprovado por unanimidade, vai comandar os trabalhos da comissão no próximo biênio. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Partido Republicanos, é reeleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. A eleição para vice-presidente deve ocorrer na próxima semana. Na reunião da comissão, realizada em ambiente virtual, Jorge Wilson ressaltou que o colegiado terá um olhar importante aos agentes públicos. Lutar também para dar e fortalecer, que é muito importante, aos agentes públicos, aqueles agentes de proteção e defesa do consumidor que estão na linha de frente. E nesse momento de pandemia, fazendo fiscalização, se colocando, na verdade, na linha de frente e em risco, né, para gerar segurança de alimentar para a população, para gerar segurança de serviços para a população. Então, essa comissão, eu tenho certeza que terá um olhar voltado, sim, à defesa do cidadão, à defesa de todo o povo dentro do estado de São Paulo e também lutar para olhar pelos agentes que mais trabalham, que lutam e que colocam aí a defesa do consumidor sempre à frente do cidadão no estado de São Paulo. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor opina sobre proposições e assuntos de defesa do consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse e conhecimento sobre a matéria. No próximo encontro, além da eleição do vice-presidente, os parlamentares devem realizar a primeira reunião de trabalho, como sugeriu o deputado Jorge Caruso, do MDB. Talvez não fosse mais prudente, até para a gente dar celeridade, marcar uma primeira reunião, e uma primeira reunião de trabalho, por exemplo, numa segunda sessão, 5 minutos após a eleição do vice, porque eu acho que aí a gente poderia já dar um encaminhamento inicial, principalmente de distribuição para os novos membros, de projetos, enfim. A Olimpíada do Japão está cada vez mais próxima de acontecer. O presidente do Comitê Olímpico Internacional informou que 75% dos atletas já estão vacinados contra a Covid-19.
Na reunião online com os organizadores das Olimpíadas, o presidente do COI afirmou que pretende fornecer mais médicos para os Jogos, já que muitos japoneses temem que as Olimpíadas coloquem mais pressão sobre o sistema de saúde do país asiático. O Japão passa por uma nova onda de infecções e as autoridades estão sendo fortemente criticadas pelo ritmo lento da campanha nacional de vacinação. Os organizadores das Olimpíadas afirmam que medidas rígidas, como controles regulares e a proibição de torcedores estrangeiros, vão garantir a segurança do evento. O governador João Dória anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para todo o estado até o próximo dia 31. A partir de 1º de junho, começa uma nova fase de gestão da pandemia com ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 10 da noite e a testagem rápida de pessoas sintomáticas. Até o dia 31 de maio, estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. O mesmo expediente é seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus, que a partir de junho também terão horário estendido até às 10 da noite. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados será limitada em 40% a partir do próximo dia 24. Já no dia 1º de junho, a capacidade máxima passa a ser de 60%. O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, das 9 da noite às 5 da manhã, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais, escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. O Jornal da Rede Alesp vai para um breve intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha